Conceição Barbosa dos Santos tinha 72 anos, cabelos brancos cortados rente ao crânio, pele escura e lisa, e uma vida que qualquer pessoa sensata chamaria de vitoriosa. Tinha sido diretora de escola por 14 anos, criado 2 filhos sozinha, tinha a casa quitada e um jardim que ela mesma regava toda manhã às 6 horas. O problema é que tinha também um silêncio muito grande. Não o silêncio da meditação. Era o outro tipo. O que ocupa o espaço onde as pessoas deveriam estar. O café preparado para uma pessoa só. A televisão ligada não para assistir, mas para não ouvir a própria respiração. Foi Denise quem disse em voz alta o que Conceição nunca admitiria. 68 anos, professora aposentada, batom vermelho às 11 da manhã de uma terça-feira. Você tá virando uma estátua, Conceição. Estou aposentada, Denise. Não estou falando de trabalho. Você acorda, rega o jardim, lê, assiste jornal, dorme, todo dia. Você não está vivendo, você está aguardando. Conceição mudou de assunto, mas a palavra ficou. Estátua. Naquela noite, diante do espelho, ela pensou: será que em algum momento eu parei sem perceber? O estúdio abriu numa quinta-feira. O imóvel ao lado acordou com luzes novas, uma faixa discreta na fachada e o som de um instrumento de cordas que ela nunca tinha ouvido antes. Conceição se conteve por 2 dias. No terceiro, atravessou o portão. Interior amplo, madeira clara, espelhos em toda uma parede. O homem que se virou tinha talvez 60 e poucos anos, e o tipo de postura que ela só via em militares e bailarinos. Boa tarde, pode entrar. Já entrei, ela respondeu e riu da própria resposta. Ele também riu. O nome era Jae-Han Park, coreano, décadas ensinando dança em Seul e Lisboa. A esposa havia morrido 4 anos antes. Câncer, ele disse sem drama, como quem aprendeu a carregar o peso sem mostrar o esforço. Que tipo de dança? Bolero, tango, valsa. Uma pausa. Para adultos que acham que já passou da hora. Essa frase parece calculada para me convencer de alguma coisa. Parece porque é, ele disse sem piscar. Conceição ficou 3 dias decidindo que não ia voltar. No 4º dia, voltou. Havia mais 4 pessoas na aula, todas acima de 50, todas com o ar de quem chegou um pouco envergonhado e um pouco esperançoso. Jae-Han explicou que o corpo não esquece o que aprende, que a dança é uma conversa e que a primeira coisa a aprender não era nenhum passo, mas escutar. Quando chegou a vez de Conceição dançar com ele, ela percebeu que estava nervosa. Aquele tipo infantil que sobe pela barriga. Ele posicionou a mão dela no ombro com uma precisão cuidadosa, como se estivesse manuseando algo de valor. Você vai tentar controlar, disse baixinho. Não tente. Antes do primeiro passo, quando ela hesitou, ele disse: você não é velha demais. Você só tem medo de se mover. A frase ficou. Não no papel, dentro dela. Depois das aulas, quando os outros iam embora, os dois ficavam conversando. Jae-Han falava pouco, mas com uma atenção que Conceição não estava acostumada. Quando ela dizia algo, ele ouvia de fato. Ela foi contando sobre o casamento que acabou. Não com raiva, mas com a honestidade de quem revisita um lugar antigo sem precisar fingir que foi bonito. A traição não te quebrou, ele disse. Te fechou. Paredes protegem, ela respondeu. Também aprisionam. Nessa mesma noite foi a vez dele. A esposa chamava-se Su Yeon. Tinham ensinado dança lado a lado por 32 anos. O câncer levou 18 meses. Quando tudo acabou, ele não soube mais o que fazer com o próprio corpo num mundo sem ela. Por isso vim, não para esquecer, para aprender a existir de outro jeito. Conceição colocou a mão sobre a dele e ficaram assim, 2 pessoas que sabiam, de formas diferentes, o que é perder alguém que deveria estar ali. Roberta e Marcos foram visitar a mãe num domingo. Depois do café, Roberta pousou as mãos na mesa. Mãe, a gente está preocupada. Você não conhece esse homem. A gente não quer que você seja enganada. Enganada em quê exatamente? Ele pode estar interessado na sua situação financeira, disse Marcos, com 72 anos.
Minha situação financeira é uma casa de classe média e uma aposentadoria de professora. Não é só isso, Roberta insistiu. Você nunca se envolveu com ninguém depois do pai. Roberta, a voz de Conceição desceu um tom. Eu dirigi uma escola por 14 anos. Criei vocês dois. Não sou frágil. Eu sei, mas a gente te ama. Eu sei. Ela se levantou para servir mais café. E por isso vou continuar indo às aulas. Em outubro, Jae-han precisou voltar à Coreia. O pai havia sofrido uma queda. Antes de ir, perguntou: Você cuidaria do estúdio enquanto estou fora? Eu não sei dar aulas de dança. Não estou pedindo para dar aulas. Estou pedindo para não deixar morrer. Ela entendeu que ele não estava falando só do estúdio. Na manhã da viagem, ele parou na porta dela e disse mais uma vez: Você não é velha demais. Você só tem medo de se mover. Dessa vez ela não sentiu nervosismo, sentiu reconhecimento. Conceição fez o que sabia fazer melhor. Organizou. Contratou professores, reformulou as aulas, criou uma roda de conversa às quintas, onde as pessoas vinham não só para dançar, mas para trocar, para rir, para existir na companhia umas das outras. O estúdio foi crescendo. Não era grande nem famoso. Era um lugar de bairro, discreto e verdadeiro. Você está diferente, Denise disse numa dessas quintas. Você me disse que eu estava virando uma estátua. Disse. Ela sorriu. E agora você está dançando. Literalmente e metaforicamente. Ele voltou numa quinta-feira de março, sem avisar. Conceição sentiu antes de ver, da forma que o corpo às vezes sabe antes da mente. Jae-han estava parado na entrada, mala pequena ao lado. Olhou para o estúdio vivo, para as pessoas dançando, para as fotos novas na parede. Por um instante, ela viu nele algo que ele raramente mostrava, emoção sem disfarce. Você não deixou morrer. Eu disse que cuidaria. Você fez mais do que cuidar. Foi quando Roberta entrou. Tinha passado pelo fórum próximo e resolvido ver com os próprios olhos. Encontrou a mãe diante de um homem que havia acabado de chegar, e entre eles um silêncio que dizia mais do que qualquer declaração. Se houver qualquer intenção de tirar vantagem dela, disse diretamente a Jae-han. De qualquer forma, ele levantou a mão levemente. Você ama sua mãe. Isso não está em dúvida. Mas me deixa te perguntar, você acha que ela não sabe o que está fazendo? Uma pausa. O que eu vi foi uma mulher que toma as próprias decisões com clareza e que, pela primeira vez em muito tempo, parece estar vivendo de dentro para fora. Se amar sua mãe é um erro, então eu aceito errar. Roberta olhou para a mãe. Conceição estava de pé no meio do estúdio que ela havia transformado, com a postura de quem não pede permissão para existir. Pela primeira vez em muito tempo, Roberta não viu fragilidade ali. Viu a mulher que a tinha criado. Completa. No final da noite, na porta, Roberta disse: Eu estava preocupada com a pessoa errada, com a mulher que você era antes, não com a mulher que você está sendo agora. Eu ainda sou a mesma. Não. Uma suavidade que surpreendeu as duas. Você está mais você do que eu vi em anos. Na semana seguinte, numa sexta à noite, depois que os alunos foram embora e o estúdio ficou com apenas a luz baixa e o som do Haegan, Jae-han estendeu a mão. Ela colocou a mão na dele, não com a hesitação da primeira vez, com a segurança de quem já percorreu um caminho e conhece o passo. Eles dançaram. Era diferente. Não porque os passos fossem mais elaborados, mas porque o peso entre eles era outro. O peso das conversas, das perdas, dos silêncios partilhados através das telas. Em algum ponto da música, ela encostou a cabeça levemente no ombro dele. Não por fraqueza, mas pelo tipo de confiança que só se constrói quando alguém foi testado e não fugiu. Ele apertou um pouco mais a mão dela e os dois continuaram. Lá fora, a rua de Niterói seguia sua vida habitual. Mas naquele salão de madeira clara, duas pessoas de 70 e tantos anos dançavam sem se envergonhar de estar vivas, sem pedir licença para recomeçar. E isso, por si só, já era suficiente.